Canal 88, Comunidade em Destaque, nosso quadro semanal, todas as quintas-feiras, sempre abordando assuntos importantes e pertinentes à nossa comunidade, um leque muito grande de conteúdos neste quadro. Falamos de profissão, falamos de pessoas, de talentos locais e informações sempre à nossa comunidade. Hoje o nosso convidado é o Gilson Ferri, Tenente Gilson Ferri, comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Coronel Vivida, responsável também pelas regiões de Pato Branco e Palmas. Gentilmente atendeu o nosso convite para participar deste quadro e estar trazendo dicas, informações e orientações à nossa comunidade. Bom dia! Bom dia, Alexson. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço a oportunidade de estarmos conversando para trazer informações, trazer conhecimento e trazer diversas questões relacionadas aí também ao serviço do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Muito bem. Tenente Ferri, sempre muito solícito a reportagem da Palotic FM, aliás, toda a guarnição aqui de Coronel Vivida, e importante essa relação aí com a comunidade. O senhor é paranaense, da capital? Perfeitamente. Sou paranaense, nascido em Curitiba e vim para a região do interior faz em torno aí de 2 anos, né? Para a região aqui de Pato Branco, Coronel Vivida, onde assumi o comando em Coronel Vivida há aproximadamente 1 ano e alguns meses, e muito feliz aí com a região que traz bastante alegrias para todos nós, uma região boa, uma região acolhedora, né? Legal. Tenente, por que bombeiro? Alimentava esse sonho desde a infância ou não? Sim, sempre tive um gosto muito grande pelo Corpo de Bombeiros, porém, antes de iniciar a carreira no Corpo de Bombeiros, eu gostava muito do Exército. Sim. Geralmente as carreiras, né, andam juntas. Exatamente. Então, uma carreira militar. Perfeito. Então iniciei a minha entrada dentro do militarismo pelo Exército Brasileiro. Fui oficial temporário do Exército Brasileiro na arma de artilharia em Curitiba, Paraná. Fiquei 2 anos e alguns meses dentro dessa instituição tão nobre que é o Exército. E após sair do Exército, comecei a minha jornada até alcançar o concurso para oficiais do Corpo de Bombeiro. Qual é a diferença de bombeiro militar, civil e comunitário? Perfeitamente. O bombeiro comunitário, né, como é o caso em alguns locais aqui no nosso estado, os mais próximos que temos aqui Clevelândia e também Chopinzinho, foi um convênio firmado pelo estado do Paraná no ano, se eu me recordo, 2006, em que o município entrava com a estrutura, entrava com os funcionários, digamos assim, e o estado do Paraná, na função do Corpo de Bombeiros, entraria ali com algum gestor desse PBC. Então a diferença geral é essa, que eles não são caracterizados como militares, mas sim como funcionários da prefeitura que prestam serviços de defesa civil, nos dando um suporte para uma primeira resposta em municípios que não têm a sede do Corpo de Bombeiros. Muito bem. E como é que se define a nomenclatura? Guarnição, companhia, quartel, como é que funciona isso? Perfeitamente. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Muito frequente. É quartel, é batalhão, é guarnição? Certo. Então, assim, toda essa estrutura, ela é proveniente do Exército, né? Do militarismo vindo do Exército. E para a Polícia Militar, ela tem a mesma denominação. Sim. Então, por exemplo, em Pato Branco, existe o batalhão, né, da Polícia Militar, e algumas outras sedes, por exemplo, aqui em Coronel Vivida, nós temos uma companhia. Né? Para o Corpo de Bombeiros, o equivalente a batalhão é um grupamento de bombeiros, que é também a nossa sede em Pato Branco. Após a companhia, que seria um nível inferior do batalhão, é o que nós temos de subgrupamento de bombeiros, que hoje, né, caracteriza aqui Coronel Vivida como um subgrupamento de bombeiros, que é o equivalente mais conhecido da população de uma companhia.
Antes disso, nós temos também a seção de bombeiros, que era o que era antigamente aqui em Coronel Vivida, uma seção de bombeiros que está diretamente relacionada à companhia, que no caso específico da Polícia Militar se chama de pelotão, e aí as guarnições de serviço que estão de serviço diariamente dentro de uma seção, dentro de uma companhia ou dentro de um batalhão ou grupamento de bombeiros. Muito bem, esclarecedor, né? Muita gente tem esta dúvida. Eu falava com relação à sua influência para seguir a carreira militar e tornar-se um bombeiro, e muita gente alimenta este sonho, especialmente as crianças. Recentemente nós estivemos ali na companhia com um menino, salvo engano, que estaria completando 8 anos, e é o sonho dele ser bombeiros, e é muito comum a gente ver estas ações nas redes sociais. Eu até brincava, ninguém quer ser radialista, todo mundo quer ser bombeiro. E é claro que é absolutamente compreensivo, porque é uma profissão inspiradora, no entanto desafiadora também. Eu acompanho já há muitos anos o trabalho dos bombeiros, mas naquela última visita eu tive a oportunidade de vestir o traje de combate ao incêndio, e olha, confesso, depois desta experiência passei a dar muito mais valor aí para os profissionais do Corpo de Bombeiros, porque aquilo deve pesar uns 20, 30 quilos, todo o equipamento, um calor danado. Só para andar com aquilo, você tem que ter um preparo físico muito grande, né? Então, ainda para se deslocar, para desempenhar o serviço, exige ainda muito mais, né? Não é fácil. Com certeza, com certeza. O serviço do Corpo de Bombeiros é um serviço muito nobre, né? E é um serviço muito antigo, né? Inicialmente o Corpo de Bombeiros trabalhava somente com o combate a incêndio, somente com o combate a incêndio. Hoje a nossa gama de atuação ela é muito grande, A gente atua em diversas áreas, né, de salvamentos. E com certeza todo esse aperfeiçoamento, todo esse trabalho é importantíssimo. E sem dúvida alguma nos traz uma felicidade muito grande do reconhecimento de muitas ocorrências, de podermos dar uma resposta de qualidade para toda a população. E sem dúvida alguma é uma satisfação. Sou muito feliz em ser bombeiro militar, e também é muito importante que a gente motive crianças, até mesmo adultos, adolescentes, para que venham trabalhar conosco. Até aproveito a oportunidade, e são 2 formas de ingresso dentro do Corpo de Bombeiros, né? Nós temos a carreira para praças, que começa de soldado e chega até subtenente, e a carreira também de oficiais, que vai de aspirante a oficial até coronel. Então são 2 formas de ingresso para trabalharem e ingressarem na corporação. E recentemente nós tivemos uma turma, né? Inclusive Alexson esteve também na nossa apresentação, né? Tudo mais. E nesse ano de 2024 nós temos um concurso aberto para praças do Corpo de Bombeiro, né? Ainda não foi divulgado o edital, mas já estão definidas 130 vagas para ingresso no Corpo de Bombeiros. É por meio de concurso público esse ingresso. No site do Corpo de Bombeiros, Bombeiros Paraná, é possível encontrar mais informações a respeito, e em breve aí teremos com certeza as provas que, né, selecionarão os novos e futuros soldados do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Além da prova teórica, imagino, também existem provas de aptidão, né, e resistência física. O que na sua opinião é mais difícil? Isso, nós temos tanto a prova teórica, né, prova teórica de conhecimentos gerais, como também a prova física e também os exames médicos e investigação social, para que para que a pessoa ingresse dentro da carreira militar. Da prova prática, da prova física, nós temos corrida, flexão em barra, abdominal, e também o shuttle run, que é um exercício de agilidade e velocidade. Além disso, temos as partes específicas, que é uma atividade que a gente faz para mergulho, né? A pessoa tem que mergulhar a 3 metros sem nenhum tipo de equipamento e selecionar algum item
lá debaixo dessa piscina para que, né, a gente consiga avaliar se essa pessoa tem as condições mínimas para fazer um mergulho ou fazer qualquer outra coisa do gênero. Como também temos a travessia de uma rampa com apenas 15 centímetros de largura, a uma altura de 7 metros, que são algumas das provas que são avaliadoras para delimitar pessoas que às vezes têm um medo de altura, medo de água, e por fim a prova também de 100 metros de natação. Essas são as provas físicas que hoje são exigidas para ingresso no Corpo de Bombeiros. E depois, existe um preparo, uma formação, como é que funciona? Exatamente, então após a aprovação em concurso público, é feito o curso de formação. Como comentei recentemente, fui o coordenador desse curso que aconteceu em Pato Branco, que dura em torno de 10 a 12 meses. E nesses 12 a 10 meses, todas as atividades do Corpo de Bombeiros, elas são repassadas a esses alunos, digamos assim. Tanto as operacionais como também as administrativas. Tudo que o serviço de bombeiro faz. Então, logicamente, ele é de caráter um pouco mais geral e depois, durante a carreira dessa pessoa, ela vai se especializando em diversas áreas. Interessante, né? Então, pelo que foi dito, né, entendemos que realmente não é fácil, não basta sonhar, tem que realmente correr atrás do sonho e se dedicar para quem quer efetivamente ser um bombeiro. Com relação às ocorrências, comandante, são diversas. Hoje não tiram mais gato de árvore a menos que ele esteja oferecendo algum tipo de risco, né? Exato. Eu imagino que esse tipo de ocorrência já incomodou bastante. Sim, nós temos, como comentei, né, a gama de ocorrências do Corpo de Bombeiros é enorme. Nós temos diversas atividades que acabamos atendendo. Ainda temos situações, né, toda a vida para o Corpo de Bombeiros importa, né? Inclusive de um gatinho, de um cachorrinho. Lógico, existem situações e situações. Quando existe algum certo risco, quando a gente vê que às vezes já está mais de algum tempo, que existe um certo risco, né, visível naquela situação, a gente realmente até desloca para uma situação de um gatinho ou qualquer outro tipo de animal. Mas hoje nós temos uma gama enorme de ocorrências. Aí, exemplo, né, os atendimentos de APH, pré-hospitalar. Pré-hospitalar, eu imagino que lidera o ranking. Perfeitamente, feito pela autoambulância, né? Sim. Que são conduzidas pelos nossos militares. Os acidentes de trânsito, que também estão relacionados com os acidentes, com as situações de APH. Os acidentes de trânsito aí que envolvem a questão de desencarceramento de vítimas. Sim. Temos também a questão da busca aquática, né, que recentemente tivemos aí alguns casos, principalmente relacionados a afogamentos. Sim. A questão de busca terrestre também está ao nosso alcance. As ações de defesa civil, ao combate a incêndio. Hoje não é o carro-chefe, obviamente, o combate a incêndio, porém é a nossa atividade primordial. Felizmente a gente tem, com o sistema de prevenção que hoje em todo o estado do Paraná, em todo o Brasil, tem funcionado bem para que haja prevenção nos estabelecimentos e principalmente segurança para aquelas pessoas que frequentam esses locais. E diversas outras situações, o salvamento em altura, o salvamento em águas rápidas. Então são diversas atividades que nós atuamos, né? Como novamente comentando, né? É um leque muito grande de situações atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Além da parte administrativa, né? Vistorias, alvarás. Exatamente. Então, para que um quartel funcione, não é somente um caminhão e uma ambulância. Existem toda a logística, toda a administração por trás disso tudo. E também a questão, como comentamos, sobre as prevenções, né? A questão de prevenção, o setor de vistoria do Corpo de Bombeiros. Após o advento aí em 2012 da Boate Kiss, em todo o Brasil houve muitas mudanças e também a rigidez em que isso é tratado, né? Ainda muitas pessoas têm dúvidas, têm dificuldades. A gente sempre tenta organizar da melhor forma possível os atendimentos, as informações pelo site do Corpo de Bombeiros, mas hoje também é uma demanda muito grande relacionada à questão de prevenção e à questão de
vistorias e liberações de edificações. E a cada período, a cada época, existe uma demanda maior em algum segmento, né? Alguma natureza de fato. Imagino que agora as atenções estejam voltadas principalmente a ocorrências de afogamento, mais no sentido de prevenção, é claro, mas muitas atuações, já tivemos inclusive recentemente casos aqui em Coronel Vivida. Exato, então o período de verão é muito propício quando as pessoas vão atrás de locais para se refrescar, né? Sejam eles rios, cachoeiras, alagados, e consequentemente existe um número maior, né, de mortes por afogamentos ou até mesmo só os casos de afogamentos, sem se levar à morte. Em Coronel Vivida ainda tivemos apenas um caso recente que não foi uma situação que levou à morte. Porém, em Pato Branco, né, também demos apoio a duas situações, uma no dia 25 de dezembro, bem no dia de Natal, de um adolescente, adolescente não, já um jovem mais adulto, né, e também um outro rapaz no dia 1º de janeiro. Né. São duas situações aí que a gente atendeu recentemente. E pessoas novas, homens e pessoas novas, que são caracterizadas pelos nossos indicativos, principalmente nessa época do ano. Porque, como comentei, é a época em que férias escolares, sim, época de calor, época do verão, e que as pessoas buscam esses locais tanto para lazer como para se refrescar e assim por diante. Em todo o acidente, em toda ocorrência, geralmente, não dá para generalizar, mas na grande maioria é falha humana. Sem dúvida, Alexson. E como a gente comentou, a principal forma de a gente tentar evitar esse tipo de situação das falhas, né, que são causadas pelas pessoas que estão ali frequentando, é a prevenção. Né, a prevenção. Então, também parabenizo a rádio por estarmos conversando aqui nesse momento, porque a conversa, as orientações, né, dados estatísticos que a gente pode falar daqui a pouco aqui também, é uma forma de prevenção, é uma forma de prevenir, porque isso acende um alerta para as pessoas. A gente tem os dados estatísticos, tanto aqui da região, como também, isso é um problema não só da nossa região, é um problema de todo o Brasil. Né? Independente daqui não existir uma região litorânea, né, muito próxima, estamos aí a praticamente 500 quilômetros de uma praia, digamos assim, nós temos as regiões de lagos, de cachoeiras, de alagados, e que são as regiões onde não existe o serviço de prevenção, a exemplo do guarda-vida, como acontece no litoral paranaense, no litoral catarinense. Por quê? Porque o fluxo de pessoas não é tão grande, não existe uma obrigatoriedade. Exatamente. Nos balneários, sim, imagino. Perfeitamente. Nos balneários, como toda a costa aí, do nosso litoral paranaense, hoje nós temos, por parte do Corpo de Bombeiros, o serviço de prevenção por meio dos guarda-vidas. Inclusive, né, o Corpo de Bombeiros, como é o caso aqui de Coronel Vivida, cede militares para que eles atuem durante a Operação Verão. Né? Então, existe esse serviço no local. Por quê? O fluxo de pessoas é muito grande. Né? Porém, aqui em locais de alagados, em locais de rios, que às vezes não são nem locais propícios para o banho, não existe uma prevenção. Não existe um guarda-vida no local para que possa prevenir de imediato essa situação. E o acidente se torna ainda maior. Torna... Não é um local preparado para aquela atividade, né? Por vezes tem rosco, a profundidade engana, as correntes. Exato. E geram um risco e os acontecimentos acabam por vir. Né? O próprio socorro é dificultado, às vezes, acessos. Perfeito. Então, todas essas características que a gente comentou aqui trazem informações que são importantes para a prevenção do afogamento. Na sua experiência, comandante, o que mais influencia, também estatisticamente falando, excesso de confiança, ingestão de álcool? Certo, então vamos tentar falar sobre qual que é a característica das vítimas. Né? Então, primeiramente as crianças. Primeiramente as crianças. Esse é um dados estatísticos que eu trago da Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que faz estudos em todas as regiões do Brasil. Né? Então, crianças de 1 a 4 anos, a principal causa de morte hoje no Brasil é o afogamento.
sejam elas em baldes, sejam elas em tanques de lavar roupa, banheiras, piscinas, né, em qualquer local que a criança possa se afogar. A criança ela tem uma característica muito importante. Com leite materno. Perfeitamente, perfeitamente. Mas, porém, o leite materno ele não entra nesses dados estatísticos, né? Mas existe o caso específico. Sim. Mas para esses dados específicos é apenas afogamentos por água, né? Por água. Então, essas situações, como comentei, das crianças é muito importante e é a principal causa de mortes de crianças de 1 a 4 anos. Então, a palavra de ordem para crianças é: nunca devem estar sozinhas. É falta de cuidado. Nunca devem estar sozinhas. Fica desastrosa, na Perfeitamente. verdade, né? Você imagina que supera outras causas, né, relacionadas a acidentes, no caso, ou mortes naturais também? Perfeitamente. Somente as mortes relacionadas aos afogamentos decorrentes de uma situação ali de local de banho ou água dentro de casa, seja ela piscina, seja ela um balde ou qualquer outra situação. Além das crianças, quais são os perfis, as características? Homens, né? Homens morrem 7 vezes mais do que mulheres. Isso é uma característica, uma conduta masculina, Sim. digamos assim. Por quê? Às vezes buscam maior emoção, buscam adrenalina, se arriscam mais. Querem se aparecer. Perfeitamente. É do homem fazer uma característica do homem, né? Eu vou nadar mais do que vou competir Sim. com esse daqui. Enfim, o homem morre 7 vezes mais do que qualquer mulheres, enfim. O homem acaba morrendo muito mais do que as mulheres, principalmente por esses motivos que a gente comentou. Além disso, né? Excesso de confiança, que eu falei que o excesso de confiança, perfeitamente. 70% dos óbitos hoje no Brasil, eles ocorrem em rios, cachoeiras e represas. Por quê? Aquilo que nós falávamos com relação ao balneário que tem o guarda-vidas. Exatamente, porque não existe o serviço de prevenção presencial nesses locais. Vou te dar apenas um exemplo: o ano de 2021. Toda a costa, né, dos balneários do nosso estado do Paraná, em que nós temos o serviço. Em 2021 nós tivemos 7 mortes, né, em toda a costa. Diversos números de salvamentos, Sim. mas mortes foram 7 no ano de 2021, do mês ali, metade de dezembro até o final de fevereiro. Em nossa região aqui de Pato Branco, Coronel Vivida e Palmas, nós tivemos 4 mortes por afogamento. Só nessa região. Perfeitamente. Então a gente vê, lógico, não superou o número, mas o quantitativo de hoje de pessoas que existem no litoral é muito maior do que os locais. Maior. Então, proporcionalmente, o número de mortes aqui foi muito maior. Por quê? 70% dos óbitos ocorrem em rios e represas. E geralmente a ingestão de álcool também é um fator que é diagnosticado a partir dos acidentes, né? O Corpo de Bombeiros tem essas informações. Exato. Então, muitos dos casos, obviamente, dos óbitos, a gente não consegue definir no momento se houve ou não bebida de ingestão alcoólica. Pelo menos não para afirmar. Perfeito. Mas exato. Mas as testemunhas, exatamente, afirmam, né, não houve ingestão de bebida alcoólica, houve, né, enfim, diversas situações ali que levaram àquele afogamento. Então, generalizando, o que é o perfil hoje de um afogado, né? Grande parte assim dos afogados que a gente atende: homem entre 18 a 30 anos, alcoolizado, né? Esse é o nosso perfil das principais vítimas que a gente atende. Existem casos de crianças, existem casos de mulheres, existem, mas o que mais ocorre é o homem entre 18 a 30 anos alcoolizado. Acidentes de trânsito também aumenta bastante a incidência no período de temporada, principalmente em rodovias, por causa do movimento. Perfeitamente, Alexo. Então, o período aí, principalmente desses que passaram até mesmo agora, Sim. né, que é o período de Natal e também o período de Ano Novo, né, são os mais intensos, em que a gente atende os números muito grandes. Porém, ainda o mês de janeiro e fevereiro, ainda devido à questão de férias, como você comentou, ainda continua uma incidência um pouco maior dos acidentes de trânsito.
E hoje o maior número de mortes ocasionadas, atendidas pelo Corpo de Bombeiros, são os acidentes de trânsito. Ultrapassagem indevida? Em geral, ultrapassagem, imprudência, alta velocidade. Então, o maior número de mortes principalmente registradas... os acidentes graves, né? Perfeito. Veja, hoje a gente atende muitos acidentes em que a gente chega no local, dependendo se são apenas 2 veículos, são 2 mortes já no local, né? Por que isso acontece? Principalmente pelo excesso de velocidade. Excesso de velocidade, imprudência, ultrapassagens de locais indevidos, enfim, a imprudência do motorista é o que causa, né, esses acidentes. Nossas estradas, elas são perigosas, né? Então a atenção deve ser de pista simples, perfeitamente, né? Tem que existir as ultrapassagens em alguns pontos, né, por se tratar de ficar atrás de algum caminhão e tudo mais, mas isso tem que ser feito com muito cuidado, muita cautela, para que a gente tente evitar o máximo possível os acidentes. Nós falávamos com relação à necessidade de uma condição mínima física, de intelectual para ser um soldado do Corpo de Bombeiros, mas eu imagino que o emocional também tem que haver um preparo muito grande, né? Porque lidam com situações adversas e não podem absorver, né? Exato, Alexson. Então, veja, a gente tem que ter tanto o preparo operacional, né, para que seja lidado da melhor forma possível na ocorrência, tenha um atendimento muito técnico, porém, toda ocorrência, às vezes está envolvido morte, tensão, a família, desespero de uma família chorando no local, então isso influencia também a atitude do militar, influencia. Logicamente, a gente tem, como a gente comentou aqui também no curso de formação, por exemplo, uma matéria que é chamada Psicologia das Emergências, que tratam sobre esses assuntos. Por quê? Porque a gente trabalha com isso. Eu vou sentir, mas não vou deixar que isso abale e altere minha desenvoltura no trabalho. Exatamente, porque o militar do Corpo de Bombeiros, o soldado do Corpo de Bombeiros, é ele quem está ali para resolver aquela situação, para desencarcerar uma vítima que está sofrendo dentro de um veículo, para apagar um incêndio, enfim, para desengasgar um bebê, um recém-nascido. Então, é ele quem tem que agir naquele momento. Ele não pode ficar nervoso. Exato, ele tem que manter a calma para quê? Para que ele lembre de todo o processo daquilo que ele aprendeu. Porque como que a gente resolve as situações? Através de técnicas, né? Técnicas que já são concebidas, que já são feitas para que aquilo se resolva. Porém, se existe o nervosismo, se existe a tensão no momento, isso dificulta a executar da melhor forma possível a técnica. E cada segundo vale, né? Com certeza, né? O tempo de resposta. O tempo-resposta é primordial. Sim. O tempo-resposta é primordial para uma situação seja bem executada ou não, ou até mesmo que gere maior dano ou não à pessoa, ao patrimônio ou assim diante. Imagino que tanto passam, né, por situações de tristes, né, de tragédias e outras que acabam se alegrando aí junto com os amigos, a família, por ter conseguido fazer a diferença, né? Eu acho que talvez seja ainda mais marcante esses momentos, né, comandante? Sem dúvida, até como você comentou no início, né, Alexson, sobre a criança que veio comemorar o seu aniversário no nosso quartel. Isso para a gente é muito gratificante, pelo reconhecimento do trabalho que é feito, né? Então a gente até comenta, eu prefiro que a nossa viatura não saia em nenhum momento do quartel, né? Que não saia em nenhum momento do quartel, mas infelizmente não é assim, né? Infelizmente não é assim. Mas com certeza é muito gratificante, né? Tanto resolver uma situação, salvar uma vida, auxiliar e dar o suporte da melhor forma possível. Existe, como eu falei, alguns programas de acompanhamento psicológico também dos militares, porque é importante. Para quê? Para que ele consiga lidar com as situações do dia a dia dentro do serviço dele. Se ele chegar a encontrar uma criança, por exemplo, envolvida num acidente... não tem o ser humano que não fique abalado. Exato. Então, todos os nossos militares, a gente tem a conduta militar, né? Tem a conduta militar, mas ao mesmo tempo todos eles têm parentes, têm filhos, têm esposas,
né? Então é muito importante a gente prezar por esse tipo de situação, para que as pessoas tenham acompanhamento psicológico, porque às vezes você atende um acidente em que às vezes a vítima tem a mesma idade do seu filho. Isso abala com certeza qualquer pessoa. O militar não chega lá e é um parente, um familiar envolvido na ocorrência. Então isso abala qualquer pessoa. Mas a gente tem que lidar com isso porque nós somos os responsáveis por esse serviço de emergência. E por vezes dá certo, por vezes traz um resultado e o resultado ímpar, que é o de salvar literalmente uma vida. Uma vida. E quando a gente tem esse retorno, é muito gratificante, é muito bom para a gente. Logicamente, a gente não trabalha para ter um retorno, jamais, né? Não trabalhamos para que haja um retorno, mas é muito gostoso, é muito bom quando a gente tem esse reconhecimento, e isso, como a gente, dentro do militarismo, a gente chama, né? Levanta a moral da nossa tropa. Né? Por ter um reconhecimento, né? Exatamente. E é muito bacana, é muito interessante ter alguém que vá ao quartel visitar, que conheça, leve às vezes o seu filho. O quartel do Corpo de Bombeiros sempre está de portas abertas, né? Obviamente, às vezes a gente pode chegar lá, o caminhão tenha saído para alguma ocorrência, mas o quartel do Corpo de Bombeiros, ele sempre está de portas abertas. Às vezes é bom, às vezes, dar uma ligadinha antes, posso conhecer, posso levar meu filho, sempre. O quartel faz parte da população, né? Logicamente, a gente tem a nossa rotina diária, a gente tem nossas condutas, mas a gente sempre está aberto para tentar mostrar o nosso serviço, né? Tentar mostrar o nosso serviço e para que as pessoas também entendam as orientações que a gente passa, né? Como a gente comentou aqui já, desde afogamentos, tudo mais, questões de prevenção. Então isso é muito importante, esse contato com a comunidade. E quem lida com tragédias, com acidentes no dia a dia, né? Imagino se importe muito mais com a prevenção, né? Porque vê o que pode acontecer literalmente, né? Então é importante realmente os nossos ouvintes estarem atentos a estas orientações que por vezes são repetitivas, né? Mas os acidentes, as ocorrências também são repetitivas, né? Então, isso é muito interessante, isso que você comentou, né, Lexon? Às vezes algumas orientações são repetitivas, porém os acidentes, os erros, né, também são repetitivos. Então é sempre importante lembrar, é sempre importante orientar para que a gente consiga ter da melhor forma possível dias sem situações de emergência, né? Dias sem situações com acidente de trânsito, dias sem incêndios, que é quando a prevenção está funcionando de fato, né? Quando a prevenção está funcionando de fato nessas situações. Muito bem, nós teremos muito mais assuntos, né, para falarmos sobre o Corpo de Bombeiros, mas imagino estas sejam as principais orientações. Nós temos problemas também com relação a queimadas, mas o período de maior incidência é na metade do ano, quando a vegetação está mais seca, muito embora seja inverno aqui na nossa região, é mais comum, né, comandante? Isso, esse período que compreende ali aproximadamente de junho, julho até outubro a novembro, dependendo do ano, é o período que a gente tem, né, das queimadas, né, dos incêndios ambientais, dos incêndios florestais. Porém, esse ano que passou de 2023, ele foi bem atípico, né, porque choveu muito durante esse período, choveu muito. No entanto, em dezembro, a gente tem tido dias muito quentes e a chuva deu um pouco uma cessada, né? São chuvas isso contribui. Bem localizadas, então a gente está tendo uma demanda um pouquinho maior nesse período de dezembro e agora início de janeiro, novamente dos incêndios ambientais, quando assim a característica de anos e anos não é comum. Então é sempre importante ressaltar as orientações também de principalmente evitar queimadas controladas, no sentido ali de... vou queimar um lixo. Isso, vou queimar um lixo, vou fazer a limpeza desse terreno, porque normalmente a possibilidade de um vento, de levar fagulhas, ou até mesmo de perder o controle dessa queimada é muito grande. É muito traiçoeiro. É muito grande. E às vezes esse fogo pode se alastrar aí para lavouras, que a pessoa pode ter uma perda grande. Casos mais específicos, quando acaba queimando regiões de mata ali que são de proteção, ou nos piores casos, quando esse fogo chega próximo a residências.
correndo o risco, né, de queimar a própria residência. Então é sempre importante lembrar desses cuidados para que isso seja controlado de fato, ou evitar ou arranjar outra forma de fazer esse tipo de limpeza, esse tipo de queimada. Muito bem. Obrigado, comandante, pela sua participação. Muito proveitosa a sua vinda aqui no canal 88. Eu que agradeço a oportunidade. Novamente, parabenizo a Rádio Palote por pensar para conversarmos sobre essas situações que são de vital importância para toda a nossa população, e sempre me coloco à disposição como comandante do Corpo de Bombeiros de Coronel Vida, como também coloco o nosso quartel do Corpo de Bombeiros à disposição de toda a sociedade. Muito bem. Conversei com o Tenente Gilson Ferri, comandante do Corpo de Bombeiros, no canal 88 desta quinta-feira. Comunidade em Destaque. O canal 88 é um oferecimento da Construarte Rede Bem Viver e Vitalar Móveis. Segue o Bom Dia Cidade, reta final. Já já eu trago o sorteado da nossa promoção diária, ouvinte premiado. O melhor do rádio está na Palote FM. Fizemos o quê? Quase uma... Comprar é bom, comprar faz bem. Lojas